ar flui naturalmente, na inspiração, na expiração. Mantendo foco no elemento ar, soltando as distrações.
Foco no elemento éter, observando a energia elétrica que nos mantém atentos, presentes, os olhos brilhantes, com atenção.
Observamos o elemento espaço, a abertura, no qual todos os outros elementos repousam. Todo o corpo está sempre permeado pelo espaço. A energia está permeada pelo espaço. A mente está permeada pelo espaço. Repousamos apenas observando essa condição de espacialidade que nos envolve e nos permeia.
outro, né? Então, em geral, nossa mente, né, fica oscilando entre esses dois extremos, né? E tudo bem. A prática de chama é quase como se fosse um equilibrista, assim, em cima de andando num circo, assim, em cima de uma corda, né? Vai cair para um lado, não, volta. Vai cair para o outro lado, não, volta, né? Então, enquanto não tem uma natural tranquilidade, a gente fica equilibrando a mente, né? É assim mesmo. O fogo tá fraquinho, o fogo. Os elementos externos, claro que eles favorecem a percepção dos elementos internos. Então, a gente vai ver as instruções, né, assim, clássicas. Vá para uma floresta, onde os elementos são puros. A pessoa lá tem terra, tem água, tem fogo, tem ar. Então, certamente, Longchenpa vai descrever longamente, assim, cada estação do ano, de acordo com as características, ao que aquilo favorece. Então, tem práticas, por exemplo, em lugares altos e abertos, favorecem alguns tipos de prática, mas são mais difíceis para outros tipos. Então, na etapa do treinamento, é como se a gente tivesse meio que escolher as condições externas também, né? Lá na frente, tudo um só sabor, né? Mas enquanto a gente não chega lá, a gente precisa sim, né? Então, com certeza, o elemento fogo é mais fácil de perceber quando as condições climáticas ajudam, né? A gente percebe um pouco a dificuldade de acionar o fogo também quando está muito frio, né? O elemento fogo vai desaparecendo, vai tremendo. Mas ele está lá. Se não tivesse, estaria morto já, né? Sim. Eles estão o tempo todo, os elementos estão todos ao mesmo tempo, não é? Exato. A gente tenta fixar em um, mas ao mesmo tempo você está respirando, não é? Perfeito. Você está sentindo o calor, está fluindo. Com certeza. Né? Não é porque eu foco um ou outro que os outros não estão operando de modo perfeito. Inclusive, não existem os elementos de modo separado de forma real. Então, isso é apenas uma classificação para nos ajudar a perceber características, né, da experiência de realidade. Exercitar o foco, exatamente, e conseguir ver, né, assim, a operação de cada um na sua construção, né, de originação dependente. Então, o fogo surge por certas causas e condições. A água surge por certas causas e condições. Então, a gente vai aprendendo a observar. É muito útil. Se evidencia, mas já está lá. Eu sempre gosto de lembrar isso. Cada célula do nosso corpo, ela tem todos os elementos. Né? E tudo que está fora também tem todos os elementos. No budista meditando no seu ídolo, é o elemento fogo que mais vem à tona. Aquilo ele vai ter que aprender, né? Quem não aciona, né, o elemento fogo. E o espaço é tudo, né? O espaço é estático. Ele tudo permeia, né? Então, assim, você está lá falando ou não falando, não importa, o espaço está lá parado. Se a gente imaginar, até em termos físicos, né, cada átomo é quase que 100% espaço puro. Né? Então, ou seja, nosso corpo ele é constituído de espaço, ele é permeado por espaço, tudo é espaço. Eu tenho uma dificuldade com o elemento éter. O éter. O éter. Então, para mim o éter ficou mais fácil quando eu associei o éter muito assim ao sistema nervoso central, essa eletricidade. Por exemplo, quando você está atenta, muito éter, a pessoa fica ligadíssima. Tipo assim, cocaína. Muito éter é tipo assim, cocaína. A pessoa tá ligadíssima. Pouco éter, torpor, né? É uma maconhinha, né? Isso, né? É isso, você veja, né? Que o mundo das drogas é bom, né? Para maconha de um lado, cocaína do outro. E os budistas conseguem aquilo tudo sem usar nada. Né? Equilibra todos, né? Mas não tem dúvida, né? Que todas as substâncias, elas são usadas para mexer com a energia. Se a gente olhar, o tempo todo a gente está caçando energia. Nós somos como, o álcool, tudo. Nós somos, eu gosto de brincar, né? Nós somos como mendigos energéticos. A gente está mendigando por energia no mundo.
Tipo assim, eu quero agora um filminho, agora um cafezinho, agora um chocolatinho, agora eu vou dar uma voltinha, agora eu quero encontrar alguém para conversar. O tempo todo, né, buscando coisas que estimulem a energia. Uma dependência realmente é um vício gigantesco. Por isso que o Lama Wallace sempre fala, né, a prática de shamatha nos liberta do vício de fazer alguma coisa o tempo todo. A gente tem esse vício. Fazer. Por quê? E por que a gente faz? Exato, estimular, mas a gente, através dos sentidos, a gente está buscando o quê? O estímulo da energia. Quando eu estou com bastante energia, eu fico bem. Eu estou feliz, eu estou alegre, né? Eu estou com energia elevada. E aí, quando falta algum dos lungs, alguma energia está em baixa, eu já começo a correr atrás daquilo. Eu tenho uma carência daquela energia, eu começo a buscar em algum lugar. Ou nos alimentos, ou nas relações, ou nos lugares, ou nas coisas que a gente faz, né? Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade de estabilizar a energia sem buscar fora, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Mas observem, contemplem assim na própria vida essa inquietação, essa busca constante por alguma coisa que no fundo você está buscando só estimular a tua energia, né? Por exemplo, se alguém estimula a tua energia, você gosta da companhia. Se essa pessoa perde a capacidade de estimular a tua energia, você começa a achar chato, né? Já não quer ficar muito perto, quer se afastar. Então a gente está assim nessa mentalidade em geral autocentrada, caminhando, né? É um grande shopping center com vitrines, em que você está buscando alguma coisa, né? De repente um objeto capta a tua energia, tchum, o éter, tum, abre. Aí o ar, a pessoa respira. Fogo, né? Ela se aquece, né? Aí o elemento ar começa a se movimentar, o elemento água vai dando a flexibilidade, a terra dá propósito, firmeza para obter aquilo. Então, o tempo todo, como se fosse assim, uma máquina, né, movida aos elementos. Tem uma dependência, né? Então, através da prática de shamatha, mas vejam, a prática de shamatha é apenas para aprender a localizar com precisão os elementos, né? A gente não está aqui trabalhando para transformar os elementos, não precisa visualizar. Algumas pessoas tentam acionar os elementos visualizando, né? Não sei se alguém fez isso, né? Assim, é possível também. Mas aqui a nossa ideia seria observar esse aspecto mais sutil, mais abstrato do elemento. Tem um aspecto no corpo grosseiro, é óbvio que tem, né? Solidez, tem fluidos corporais, sangue, saliva, urina, tem o calor, né? Os 36 graus e meio internos, né? O calor que é produzido pelos músculos, por todo o corpo. A gente tem, obviamente, o ar, né? Que entra oxigênio, que sai gás carbônico. A gente tem o elemento éter, enquanto essas relações, essas ligações elétricas, né, os neurônios operando, né, faiscando, né, impulsos em todas as direções. E, obviamente, tem o elemento espaço, enquanto composição dos átomos, das moléculas, das células. Mas isso tudo é nível bem grosseiro, nível de corpo. Aqui a gente está aprendendo a localizar num nível mais sutil, nível de energia. Porque é claro que está tudo interligado, interdependente. Mas no nível de energia, a gente percebe, por exemplo, a energia do elemento ar não é só inspiração, expiração, mas o elemento ar operando, ele disponibiliza um tipo de energia que fica presente no corpo. E a gente aprende com o tempo a localizar esse aspecto mais sutil assim da energia, com todos os elementos. Então, isso por um lado é muito bom para gerar concentração, que é a shamatha, parar no elemento, né? Mas também gera esse refinamento de percepção que vai nos ajudar a perceber doenças, a perceber qualquer mínimo desequilíbrio na energia, você já começa a perceber. E aí você pode, né, se mover para compensar aquilo. Veja, toda a medicina tradicional chinesa, indiana, tibetana, mesmo ocidental, né, o medieval, se baseia nos elementos. Como equilibrar os elementos na pessoa para ela ter saúde. Então, sem equilíbrio dos elementos, não tem saúde, né? Então, o Lama Santen comenta isso, que já que a gente tem que treinar shamatha mesmo, ou seja, gerar foco, concentração, é legal gerar concentração sobre algo que me traz um monte de benefícios colaterais, que é essa percepção refinada da energia. Então, a pessoa começa a perceber, por exemplo, o elemento água.
Daí ela vê, tô tenso, não está circulando, por exemplo, água, não tem relaxamento no pescoço, nos ombros. Aí a pessoa foca a energia da água nessa região. Aquilo solta. Ela vai aprendendo. Para ficar mais tempo em meditação também, se não aprender, por exemplo, a soltar o elemento água, vai ficar tenso, vai doer, vai machucar. Em retiro, se a pessoa não tiver, né, uma habilidade de gerenciar a energia, ela vai se machucar. Muito comum, né? Ainda mais em períodos mais longos, né? Que mais, gente? Como é que foram as experiências aí? Podem, né, comentar. Sim. Pessoal, eu vou pedir para vocês falarem no microfone aqui para o pessoal que está em casa. Tem 10 participantes no Zoom aqui, então o que não entrar no microfone eles não escutam. Então, deixa ali no meio, então, o microfone, né? Ali o pessoal vai passando ali no meio. Ele não capta, esse aqui é bem direcional. Não, digo, só para passar mais rápido lá. Uhum. Perfeito, daí eu ajudo eles, né? Quando eu estava meditando num elemento, aí às vezes passava para outro elemento. Isso é comum, né? A gente tá, porque eles, na verdade, eles estão lá mesmo. Você está focando, por exemplo, a terra, mas é claro que a água está sendo afetada e quando você, né, está observando a terra, aquilo vai equilibrando a terra naturalmente e aquilo permite que os outros também fluam melhor. Como eu comentei no início, a energia é uma coisa só. Mas a gente fatia, assim, qualidades fáceis da energia só para efeito de treinamento e didático. Então, vai afetar os outros. Agora, esse hábito que a gente pode gerar, assim, de estar num elemento, pula para o outro, ou até para outras meditações, aí é um pouco do hábito dispersivo da mente, de estar sempre buscando algo diferente, né? Até na meditação. Então, se eu escolhi, por exemplo, fazer 10 minutos de elemento terra, é melhor que eu fique só nele. Se eu escorregar para o outro, eu trago de volta para a terra. Aí escorreguei para, sei lá, chama tá pura, volto para a terra. Aí comecei a fazer metabávana para alguém que eu lembrei, né? Volto para a terra, né? É muito comum, porque a gente tem mesmo na meditação é isso. Assim, a mente é veloz, né? Ela se movimenta. Só que a gente está gerando essa capacidade de parar, né? Uma coisa só. Então, eu devo voltar para o elemento que eu me propus. Exatamente. Quando se começa uma sessão de meditação, sejam 10, 15, 30, 24, 2 horas, é melhor definir no início assim, o que eu vou focar. Porque a mente tem esse hábito kármico, dispersivo, de ficar pulando de galho em galho. Mesmo a prática espiritual, né, a pessoa pode passar anos, ela pode fazer um retiro de 3 anos e a mente ficou só pulando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. É muito fácil de acontecer isso. Né? Então, tem que ter essa firmeza, mas é uma firmeza relaxada. Quando eu percebo que eu me distraí, eu não gero uma coisa assim, tipo, ops, vamos voltar, né? Assim, uma coisa forçada, tensa. Não, eu apenas respiro, relaxo e retomo o foco gentilmente, o foco anterior. Até a retomada, ela vira um treinamento. Você faz aquilo com tranquilidade. O foco estava lá, você volta. Né? Ele tipo, né? A gente vai aprendendo a retomar também sem gerar tensão. Né? Porque não é uma batalha cósmica contra a mente, né? Aquilo é um treinamento longo, né, de pacificação da mente. E é melhor não mudar. Nos elementos, acho que muita gente meditava nesse formato, assim, ou medita, né? Tipo assim, começa uma sessão de foco na energia e vai pulando, vai girando muito rápido nos elementos. Não fica nem um minuto em cada um e vai passando de um para o outro. Isso, assim, eu não acho muito bom, porque é isso, você não gera estabilidade, né? Você está fazendo, teoricamente, chamata, mas tua mente está sobrevoando por muitas coisas, daí não tem estabilidade. Então, é melhor pegar uma coisa e ficar mais tempo. Por exemplo, pode fazer a Semana da Terra. Né? Plante uma árvore, né? Uma coisa assim. Semana do elemento terra. Né? Uma semana você vai meditar só sobre o elemento terra, meia hora por dia, 15 minutos por dia, seja o que for. Isso é bem, bem útil, assim. Você gera uma referência muito clara do que é o elemento terra, né, presente. Mesma coisa com todos os outros elementos. Você não precisa fazer todos rapidinho, não. Melhor não.
Porque senão você está até, ok, está aprendendo a localizar os elementos, mas não está fazendo muito shamatha, né? Que é parar e os pensamentos vêm e vão e vêm e vão e você vai mantendo o foco. Em todos aqueles estágios, né? No início da prática, a pessoa tenta focar, mas ela se perde completamente, esquece até que estava meditando. Quem são vocês, né? O que eu estou fazendo aqui? Ela lembra, sim, né? Vamos lá, prática, ela volta. Aí, com o tempo, ela vai perdendo e voltando mais rápido. Depois tem uma fase em que ela está na prática, mas tem pensamentos que circulam, ela não perde completamente o foco, mas tem muitos pensamentos. Os pensamentos vão rareando, escasseando, né? Então, essas descrições são bonitas também, como a água, né? No começo é uma cascata, revolta, assim, né? Muito intensa de pensamentos, e tua mente não para nunca. Essa água vai parando, vai virando um riacho, vai virando um córrego tranquilo, né? Até a mente está pacificada. São 9 estágios de shamatha, de prática, né? Então, desde o primeiro, né, bem inicial, mais grosseiro, até a realização de shamatha é um longo caminho. Mas ela é uma ferramenta de apoio essencial para nós. Né? Que mais? Sim. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber a diferença entre localizar os elementos, ou o elemento, e construir ele com a minha mente, assim, sabe? Porque a impressão que eu tenho é que eu decido que eu vou focar a minha atenção nesse elemento e eu começo a fabricar o que seria esse elemento. Sim. Isso é muito comum. Ou seja, a sugestão é assim, observe o elemento terra que já está presente. Mas quando a gente volta a mente para observar a terra, já surgem muitos pensamentos sobre o elemento terra. Tanto esse discurso interno em que a pessoa fica se lembrando, né? Solidez, estabilidade, né? Força. Então, pode ter uma voz, né, que fica falando, e às vezes surgem imagens, ou às vezes a gente fica tentando alterar o elemento. Então, é uma natural tendência da mente fazer alguma coisa com a meditação, no meio da meditação. Então, a gente deveria observar isso. Estou observando a Terra, só observando. Não tem nada especial, nada de complexo. É só observar aquilo que já está lá. Eu poderia estar observando um copo. Não tem que pensar nada sobre o copo, é só olhar para o copo. Chama até uma prática assim bem burra. Você só faz, não pensa. Né? Não pense sobre o que te mandaram fazer, só faça. Aí vipassana que você começa, né, a questionar e olhar. Mas então, é um treinamento de apenas observar, aí surgem ideias, né? As ideias vêm e vão, e você segue observando. Sem seguir, sem imaginar, sem alterar também. Porque às vezes a pessoa acha assim, eu estou com pouco fogo, eu tenho que aumentar o fogo. Aí já não é shamatha, eu já estou num exercício criativo, né, de manipular os elementos, aí já vira meio que magia, né? A pessoa já está manipulando os elementos. E não é o foco aqui também. Agora, como não cair nisso? Acho que é só pelo treino mesmo, assim, né? De apenas observar sem alterar o que está lá. Se está baixo, não tem problema, estou observando. O simples ato de observar e relaxar vai equilibrar o elemento sem eu ter que fazer força. Isso também acontece, né? Tem uma fase em que a gente não localiza o elemento. Não é assim, localiza o elemento éter, e a pessoa fica, uau, tá meio etéreo nessa sugestão assim, né? O que é o elemento éter, né? Então a gente tem essas instruções gerais só para dar né, assim, uma sugestão, né, um eixo. Mas daí eu vejo, né? Tem algo aceso que me liga, né? No início até da sessão eu posso até às vezes pensar um pouquinho até localizar. Como se fosse pegar no tranco, né? Aí a pessoa localizou um pouco, aí silêncio, observando aquilo. Pode demorar, às vezes, um bom tempo para localizar alguns elementos, a gente tem mais dificuldade. E bom tempo mesmo, assim, a pessoa busca e parece que não tem uma clareza, né? Aí, ok, o aspecto mais grosseiro me ajuda a dar referências. Ele me traz referências, né? Então, eu lembro, né, do elemento fogo enquanto numa grandeza externa,
ou mesmo quando eu corro, eu suo, faço um movimento, né? Aquele calor. Então eu pego algumas referências assim gerais, e aí paro e volto, tento de novo olhar. É uma forma assim de tentar localizar. Mas todos eles estão... A vantagem é essa. Todos já estão lá. Eu posso não estar percebendo. Se eles não tivessem, eu estaria morto. Né? No processo da morte se descreve claramente, né? Como que os elementos vão se dissolvendo progressivamente, não é? Quem já leu, já estudou isso, assim, né? Do mais grosseiro para o mais sutil, né? Os lungs vão se esvaindo. Como a gente está vivos, né? Então a gente tem lungs. Mas pode ser que alguns eu não perceba com facilidade. Aí, só seguindo o treinamento mesmo, né? Teve algum especial que não... Uhum. Ah, sim. Sim, o elemento fogo, né? Às vezes a gente tem que fabricar. A gente tem que... Tá, eu vou repetir a pergunta, então. O elemento fogo eu senti dificuldade de achar no primeiro momento e eu tive que fabricar a sensação internamente. Uhum. A gente olha assim, mas eu não estou sentindo. Mas tem um nível de calor sendo produzido, mesmo no nível grosseiro, né? Ah, tá meio frio, mas ainda assim tem calor. A gente não tá, né, um cadáver morto gelado, né? Não, então tem um calor sendo produzido. Então observa esse calor que está aqui agora. É claro, se eu foco em alguma parte específica do corpo, a gente percebe que aquela parte aquece. Vocês têm essa experiência? Sim, por exemplo, se eu estou aqui, né, eu foco minha orelha direita. Parece que, né, alguém está falando de você, assim, a orelha direita começa a aquecer, né? E esse é com tudo. Hã? Isso. Não dá para dizer qual que é boa, se é direita ou esquerda, é melhor não falar. Né? Então, é isso, o elemento, o fogo, que é mais percebido pelo calor que se espalha, ele está presente, né? Mas aí é isso, às vezes está mais fraquinho, às vezes está mais forte. Mas quando eu paro e observo, tem calor sim presente, com certeza, né? Pode ver, aqui agora, não precisa nem estar em meditação, né? Você observa, tem um calorzinho na mão, sei lá, uma região do corpo que está mais aquecida pela roupa. Você pode pegar um gancho assim mais grosseiro e observar que ele está em tudo. É como se estivesse permeada pelo elemento fogo. Isso é também uma ideia interessante para ajudar. O elemento fogo não está concentrado em algum ponto, nem em qualquer um dos outros elementos. É como se a gente estivesse imersos assim num tanque daquele elemento, né? Tanque de fogo agora, né? Mas uma aguinha quentinha, né? Então tem essa forma assim de você ajudar a localizar, né? Lembrar que tudo permeia, né? Tudo está permeado, né? Por esses elementos o tempo todo. Então, são ganchos para ajudar. Mas tem fase que a gente localiza, fase que não localiza, não tem problema. A gente tenta. Aí estou com sono, mais éter. Estou agitado, menos éter. Respiração mais lenta, mais relaxada. O equilíbrio dos elementos deixa a pessoa na condição perfeita de meditação. Não está nem agitado, nem em torpor, é simplesmente repousando ali, parado. E é um parado que você também não está recolhido ao ponto de não querer estar no mundo. Porque dependendo de shamatha, você se recolhe a um ponto que você não quer voltar para o mundo. Vamos dizer que você assim se desliga e se recolhe, tá tão bom, né? E o mundo é tão agitado, agressivo, confuso. Não, vou ficar aqui. Tá gostosinho. Quero que o mundo acabe em shamatha. Que bom. Aquela coisa, né? Aquilo é bom. É enganador, porque você não tem como ficar isolado, né? Independente. Mas é um perigo também, né? Mas é uma experiência assim boa de que tua prática está funcionando em certa medida, né? Você está conseguindo relaxar, você está conseguindo encontrar um equilíbrio, aquilo. Porque a primeira experiência que vem de shamatha é bem-estar, que chega na tal da bem-aventurança, né? Mas tem um bem-estar inicial quando a pessoa relaxa, porque ficar parado sem fazer nada no final é muito bom.
né? Todo mundo já sabia, né? Na rede, na praia, né? Tem que praticar meditação para descobrir isso, ficar parado sem fazer nada, né? Não, mas o descansar é fazer alguma coisa também. Estar na rede, né? Aqui não, é um desligar um pouco os sistemas e ficar parado. Mas é um parado vivo, né? Atento. Então o elemento éter está ajustado. Tem éter. Então a pessoa, se precisar levantar e sair fazer outra coisa, não tem problema. Ela não vai ficar de mau humor porque teve que sair da châmata dela. Por outro lado, tem a experiência contrária, né? Aquilo vira uma sessão de tortura às vezes, porque está difícil e a pessoa insiste, porque ela, né? O que os outros vão achar se eu levantar e for embora? Tem essa outra experiência de reino dos infernos no meio da prática também, né? A pessoa está assim, suando assim, né? Tá frio e a pessoa pinga de tanta tensão, né? Porque ela tá, né? Queria sair daquela posição, tá doendo, tá ruim, né? Isso acontece, tá? Às vezes tá aflitivo, né? Mexe com alguma experiência emocional, porque os elementos, óbvio que eles têm a ver com as emoções também, né? Com as memórias variadas, né? Então, a meditação de Shamatha, a pessoa vai fazendo, ela vai relaxando e vão brotar coisas na meditação. Vão brotar muitas coisas ao longo do tempo. Memórias, né? Porque assim, o lago da mente ele está lá, agitado na superfície. E quando você começa a parar o lago da mente, você começa a ver mais no fundo, né? Uma metáfora assim. Aí você começa a ver mais a Laya Vijnana, que está lá no fundo, né? Cobras e lagartos, né? Que você começa a ver que você tem, né, marcas complexas, né, no teu inconsciente. A prática de Shamatha torna tudo mais claro. E aí tem que ter ferramentas para lidar com aquilo que brota. Então, isso Lama Santa sempre alerta também. Se você praticar só Shamatha, você vai ter pouca ferramenta para lidar com os fenômenos que surgem na prática de Shamatha. Se você alia Shamatha sempre com Prajna, então o que quer que surja em Shamatha, você já olha com esse olho de Prajna e já esvazia a bolha. É Vipassana, né? Porque Prajna é Vipassana, Prajna Paramita. Né? Vipassana seria esse olhar, né, de análise, de lucidez, né, de sabedoria sobre as coisas. Então, Prajna Paramita é a sabedoria discriminativa que é aplicada na meditação de Vipassana. Então, Vipassana é a aplicação de Prajna. Então, a gente vai fazer isso também. Mas é importante encontrar, né, esse bem-estar do focar os elementos, né? E acumular, gente. Por isso que assim, a gente fez 1 hora, né? Então, ao longo da vida, a gente vai ter que fazer muitas horas, né? Cada um no seu tempo, né? Às vezes 1 hora é muito. Né? Trocar de posição é importante também, não precisa ficar na mesma posição. Cadeira, chão, banquinho, caminhando. Você pode caminhar no parque observando o elemento éter. Você vai observando como que o elemento éter é capturado. Alguma coisa brilha, outra indiferença total. Então, essa constante observação, tá lavando louça, está observando os elementos. Né? Tá digitando, está observando os elementos. Então, isso é uma prática constante, essencial, assim. Que mais de experiências, assim? Alguém, assim, se sentiu totalmente disperso, assim, não conseguiu focar nada dos elementos? Eu queria fazer uma pergunta. Assim, eu tenho uma preferência de meditar de olho fechado e eu acho mais fácil o elemento terra. Eu devo respeitar a preferência ou não? No foco nos lungs, você pode meditar de olhos fechados, sim. Em geral, no budismo tibetano, não se sugere tanto, né, o olho fechado, porque os olhos fechados, eles favorecem o sonho da mente, né, assim, a imaginação, as viagens, e diminuem assim, a intensidade do foco em geral. É legal, talvez, no início, para relaxar, ajuda a relaxar. Mas talvez num certo ponto da prática, com mais intensidade, mais vivacidade, aí os olhos vão abrindo até mais, né? Os olhos vão abrindo até aquele olho de Guru Rinpoche, assim, né? Ele está estalado, olhando tudo, né? Então eu acho que é legal você treinar os dois formatos, não ficar só no que é mais agradável, assim. Por exemplo, Shamatha pura, depois você não vai conseguir fazer de olho fechado, né? Você tem que estar com os sentidos abertos. Olho, ouvido, nariz, né?
Mas especialmente numa etapa em que eu sinto que eu não relaxo ainda, o olho fechado ajuda bastante. Deitar, né, tá numa posição mais agradável também, tudo isso pode dar uma referência assim melhor, né? E o olho fechado também dá uma ideia de que você está rejeitando o mundo enorme. Sim, né, como a Ieda trouxe, o olho fechado pode dar uma sensação de estar rejeitando o mundo, né? Pode, estou me isolando, né, no meu espaço de privação sensorial, assim, tanque de privação sensorial, né? O Lama Long Wallace conta das experiências que tem, isso é feito às vezes, né? Então, quanto mais isolamento, mais focado, é interessante por um aspecto, mas me dificulta depois. Eu lembro uma vez eu fiz um retiro, né, que eu fiquei uma semana fazendo só chama em pura foco na respiração, semana inteira. Não fiz mais nada. Aí aquilo vai gerando bem isso, assim, esse teu mundinho. Aí quando alguém vinha, por exemplo, trazer a comida, aquilo já era desagradável, ter que falar com alguém, ter que entrar em contato, né, aquilo não é bom. Então pode gerar muito isolamento, assim. Claro, um exagero nisso, né? Então o olho ele é né, em todos os sentidos, talvez, né, a visão seja o mais forte para nós, em geral, né, para a maioria das pessoas. Claro, para quem perder esse sentido, vai gerar outras habilidades. Mas, em geral, tudo que a gente vê arrasta mais até do que a gente ouve, ou que cheira, ou que saboreia, ou que toca, né? Então, a visão é interessante, assim, aprender a ter estabilidade, mesmo com algum nível de luz entrando, algum nível de movimento na sala. Eu acho bom. Mas também não tem nada contra. Oi, Tudo bom? tudo bem? Uma pergunta até assim mais básica sobre a posição, porque o que eu sinto, se eu fico muito relaxada, eu começo a me curvar. Aí eu vejo que eu estou muito curvada, aí eu volto. Mas aí quando eu volto, eu tenho um pouco de receio de acionar muito também essa postura ereta. Então, se você puder falar um pouquinho Esse sobre ponto isso. ótimo, né, da postura, ele realmente para cada um também é um pouquinho diferente, né? E já quando se descreve, né, a postura de 7 pontos de Vairochana, a postura ideal, né, para meditação, lótus completo, né, queixo encaixado, né, os ombros como como um abutre levantando asas, os dedos se tocando sem estarem, né, as mãos caídas e nem muito tensionadas. E aí tem a posição da coluna como uma pilha de moedas de ouro, eles dizem assim, né? Bonito, né? Então, aí a gente tem que ver assim, né? Para ficar com a coluna mais ereta, o quadril tem que ter um mínimo giro, assim, né? Então, por isso até que a gente usa a almofada para elevar um pouquinho os isquios, né? Para girar um pouquinho o quadril para frente. Mesmo na cadeira, você pode pôr alguma coisinha, né? Assim, na parte de trás da cadeira, para elevar um pouquinho, assim, as nádegas, né? Então, é isso. Se eu exagerar, nem lordose, nem cifose, não, cifose, né? Escoliose lateral. Nem lordose, nem cifose. Então, qual é o ponto ótimo, assim, né? Para estar ereto, mas eu não estou demais, nem também estou caído, né? Então, é bom se encontrar esse ponto, né? Você pode testar até movendo assim, né? Vai para um lado. Para encontrar essa posição, você pode chacoalhar um pouco assim, né? Até ter um equilíbrio natural, assim. Vai chegando num ponto, né? E aí sim, às vezes você vai relaxando e vai perdendo, né? Aí você dá uma inspirada, né? E dá uma encaixadinha de novo. Mas é bem isso, não demais. O demais, assim, só se estiver com muito sono. Se estiver com muito sono, aí você pode dar uma forçada assim na postura. Tem até dicas assim, né, de você inspira e segura. Tempo que puder, né? Porque daí o sono vai embora, né? Sem respirar, né, não dá sono. Então, é uma técnica, faz umas 3 vezes isso e troca o ar completamente, vai mudar a energia. Né? Então, a postura ereta, os olhos elevados, o pulmão cheio, né? E o contrário, se você estiver muito agitado. Aí você relaxa mais a postura, você baixa os olhos, né? E você respira mais longamente, especialmente a expiração. A expiração traz mais relaxamento, né? A inspiração, ela traz energia. A expiração vai soltando. Pode até vocalizar. Soltar, né? Então esse é bem um ajuste, né, de equalização, né? Hoje em dia as pessoas nem sabem mais o que é um equalizador, né?
né? Lembra? O som, tinha as faixas de frequência, né? Isso, né? Então era uma coisa que a gente sabia, todo mundo tinha um som que mexia ali no... Agora não, agora é tudo automático, então perdeu a graça. Então, a gente tem que equalizar, né, as energias assim. Esse é o ponto. E aí, tem essa ideia também de meditar focando a energia como um todo. Eu comentei no início, né? Não vou focar um lung em específico. Tem energia, e ela está presente. Eu simplesmente volto a mente para observar a energia que está disponível. Também é bem interessante. Vamos tentar um pouquinho? Vou fazer 15 minutos de foco na energia como um todo. Agora vocês não vão focar em nenhum lung específico, né? Não vamos mais fatiar a energia, mas vamos observar a presença dela como um todo, de forma mais abstrata, assim. Então a gente encontra uma posição razoavelmente confortável. Atenção. Reverência. Iniciamos a prática. Então, chama está impura, com foco na energia. A energia está presente no corpo todo. Nosso corpo está imerso em energia. Todas as qualidades dos longos estão presentes. Então, a gente tem estabilidade, tem fluidez, relaxamento, tem calor, tem expansão, tem propósito, tem eletricidade e também tem o espaço que tudo acolhe, tudo sustenta.
Então, como que foi, assim, observar a energia como um todo? O pessoal de casa também pode comentar, quem quiser. Ah, o Raul levantou a mão aqui, né, Raul? Pode falar. Ah, peraí. Deixa eu ver se eu vou ouvir, Raul. Pera só um pouquinho. Tá ligado ao som aí? Espera que eu vou ligar aqui nesse aqui. Só que daí eu vou me ouvir. Não. O Raul não vai. Espera aí, eu falo aqui. Vou repetir aqui. Isso. Pronto, pode perguntar, Raul. Marcelo, bom dia. Tá ouvindo bem? Só se você tiver um fone. Agora nessa prática, tentando focar mais na energia como um todo, é bem claro para mim. Espera aí, Raul, só um pouquinho, que a gente não está te ouvindo bem. Está muito baixinho o som do PC, né? Tá no máximo. Mas ele está lá contigo, né? Então, se você liberar o áudio dele, vai sair, não vai? Ah, o microfone não está no computador. Ah, tá. Então, Raul, você vai ter que falar mais alto. É? Vamos ver. Vamos ver se eu escuto. E agora? Melhorou. Bom, agora nessa prática, tentando focar a energia como um todo, ficou bem nítida uma dificuldade que eu tenho, que é, por exemplo, não teve uma distinção clara agora dessa prática, ou só para o elemento terra, ou só para o elemento água, ou só para o elemento ar. É como se eu não soubesse com clareza o que exatamente eu estava tentando prestar atenção, e aí isso torna mais difícil trazer a mente de volta quando eu percebo que ela está vagando. Porque aí eu percebo que ela está vagando. E ela, não, então eu vou trazer ela de volta. Mas para que exatamente? Mas eu também acho que é uma característica da minha mente querer explicações muito bem detalhadas para não correr risco de errar, assim, né? Que eu acho que acaba atrapalhando, assim, dá pouca autonomia para ela, sabe? Então, acho que eu tenho essas duas dificuldades. Por um lado, essa dificuldade inicial, apesar de já tentar fazer há bastante tempo, é uma dificuldade inicial de ter essa clareza, né, no que eu estou focando. E, por um outro lado, essa que talvez seja uma dificuldade mais kármica, assim, dessa mente que quer tudo mastigado, né, para evitar errar por autonomia. Sim. Deixa eu pôr agora aqui no silencioso, senão... Pronto. Então a questão, né, que o Raul traz é isso, como é mais abstrata assim, essa meditação com foco só na energia, então o que eu estou observando efetivamente, né? Ou mesmo nos outros elementos, né? Eu tenho que ter essa referência clara, né, do que é observar a energia, né? E às vezes a gente olhar isso com uma perfeição demasiada, né, buscando uma clareza assim muito 100%, a gente talvez acabe se não encontrando nada. Porque é uma explicação mais empírica mesmo, assim, a energia está presente. Observe, apenas pare e observe. Não pense sobre ela, se estou observando corretamente ou se estou observando incorretamente, né? Isso realmente é uma mente discursiva que se infiltra, né, na meditação, e ela não quer, né, deixar aquilo simplesmente fluir, né, acontecer. Ela fica avaliando o tempo todo. Então, também é um problema da meditação é se avaliar o tempo todo. Tipo, estou fazendo certo, estou fazendo errado, estou fazendo certo, estou fazendo errado, né? E ficar corrigindo muito o tempo todo. Então, o melhor é relaxar, encontrar mais ou menos um referencial e focar aquilo.
Só que esse referencial tem que ser mais ou menos, por exemplo, a presença da energia, né? Então é algo que é difícil uma pessoa explicar para outra como que ela percebe a energia, por exemplo. Então é só uma coisa que você vai descobrir empiricamente parando. Tem algo presente assim, né? Não é só o movimento corporal, não são só consequências fisiológicas, mas tem algo mais sutil assim operando e você começa a observar que tem. E só olhar para aquilo. E não esperar que eu vou encontrar a perfeição da percepção daquilo, de acordo com alguma descrição, né, ideal, assim, né? Fazer, se permitir, né, se entregar para o processo com curiosidade e com menos julgamento, né, menos avaliação. Só observar, assim, né? Isso é super importante. A mente do meditador é uma mente curiosa, assim, no sentido que ele quer olhar para a própria mente, ele quer se observar e observar as coisas, né? Então não é um exercício assim, tipo uma ginástica, não. É uma aventura, uma experiência em que você para e olha para alguma coisa, seja lá o que for, né? Então isso é uma mente investigativa, né? Uma mente interessada, né? Pelos, vamos dizer, esses aspectos mais sutis, né? Da mente, da energia, da realidade, né? Então é mais ou menos por aí, assim, essa perfeição, né? Como desligar essa busca pela perfeição, né? Isso é uma reprogramação progressiva. Acho que você vai se perceber na meditação fazendo isso, solta, relaxa. Aí você percebe de novo, solta, relaxa, né? Talvez fazer mais relaxamento antes de sentar para fazer shamatha também é bom. Porque shamatha não é relaxamento, né? Também é importante lembrar. Relaxamento é uma das qualidades de shamatha, mas você pode fazer uma prática só de relaxamento. Antes a pessoa deita no chão, shavasana, só derrete no chão, né? Aquela coisa, né? Escaneia o corpo todo, tudo relaxado, nada para fazer, nada para sentir, só relaxar. Né? Faz um pouco daquilo. Aí quando for fazer shamatha, talvez a energia também esteja fluindo mais livremente e é mais fácil de perceber também a energia. Tem gente que é o contrário, às vezes tem que fazer algum exercício físico intenso, tem que, sabe, pedalar, correr, fazer yoga, alguma coisa assim que ative a energia, aí senta para meditar e aí percebe bem. Normalmente não percebe. Então são formas, né, de ir gerando o referencial. Depois que você captou o referencial, aí fica fácil, né? Toda vez que você senta, você já meio que aquilo vai meio que automático, você já vai para aquela referência daquele lung, assim. Não é inventado, não é uma coisa que você imaginou e que você cria. Aquilo está lá e você só gerou a habilidade de perceber e não fica pensando muito mais sobre aquilo, não. Só faz. Tem uma aceitação também, não é? Uma aceitação. Que você vai percebendo, né? Aceitar. Aham, também. É a aceitação do que quer que surja, né? Até dessa mente, né, questionadora e crítica. Também não lutar contra ela também, porque daí ela vai se fortalecer mais ainda, né? Mas assim, ela brota e você, né, assim, respira essa mente, volta ao foco, né, para o que você está buscando, e ela vai pacificando. Aceitar realmente o que quer que surja. Agora, às vezes aquele método realmente é muito abstrato para mim, né? Daí eu preciso de fazer alguma outra coisa antes, sei lá. Foco na respiração enquanto movimento mecânico mesmo, que é a primeira meditação que o Buda ensinou, por exemplo, né? Então a pessoa faz shamatha com foco na respiração, enquanto apenas movimento do abdômen. Expande, retorna. Expande e retorna, né? Também é uma forma de treinar mais assim a estabilização das referências de shamatha. Talvez é mais né, grosseiro, assim, mais fácil de ver do que os lungs. Tem algumas dicas, mas aí, Raul, só treinando mesmo, né? Isso, eu lembro quando o Lama trouxe isso, assim, todo mundo ficou aterrorizado, porque eu não sinto, eu não percebo, né? Era assim uma reclamação geral, né? O Lama agora complicou tudo. Era fácil fazer shamatha, né? Agora ele trouxe esse negócio da energia e ninguém percebe a energia. Então leva um tempo mesmo assim para a gente perceber. Mas a gente está percebendo, mas fica criticando achando que não está. Isso também acontece, né? A pessoa está fazendo certo, mas tem um julgador interno que diz, não deve ser isso, deve ser uma coisa mais complexa, porque não pode ser tão simples, tão bobo assim, né? E eu falei uma hora assim, shamatha é uma prática muito burra, porque
Porque não tem nada de complicar, assim, é só fazer. É instrução, assim, né? Uma coisa bem militar, assim, né? Faz, não pensa. Né? Então, a gente vai, né, treinando essa capacidade de só se entregar ao processo. Né? E aí, que mais, gente? Como é que foi o foco na energia aí? A energia tá baixa já porque tá na hora do almoço? Na verdade, é o foco mesmo, né? Porque quando você está anestesiado, por exemplo, Quando você está nessa situação. Com certeza. porque a mente está... Exato. Aí tem esses estados especiais, né? O sono sem sonhos, o desmaio, a anestesia, e o que mais? Tem uns 4, 5 estados clássicos assim, né? Em que a mente consciente, a sexta consciência, está apagada. Mas a pessoa está viva, ela é vigiando, está sustentando ainda aquela existência ali, né? As 5 consciências sensoriais não estão captando estímulos, a sexta consciência não está operando, a sétima consciência está recolhida, né? A sensação de eu, né? Consciência aflitiva, ela está um pouco recolhida, mas a Laia está mantendo aquilo vivo, e a energia está viva, com certeza. A mente consciente não está percebendo aquilo. Quando a gente está muito disperso? Quando a gente está muito dispersos, aí a mente... Exato, não, com certeza. A energia está operando independente do meu movimento racional, não tem dúvida. A energia está presente. Exato, gera foco sobre aquilo que já está lá operando. Sincroniza, digamos. Isso, e uma capacidade de perceber, né, com clareza. Então, se eu aprendo a perceber energia, aí eu vou também perceber no dia a dia quando a minha energia é sequestrada por alguma coisa. Eu estou mais atento, né? Então, é muito útil, muito prático, assim, né, ter a percepção clara da energia. Mas sim, em chama eu estou intensificando o foco naquela energia. Então, eu localizei, daí eu paro. Pode ver como uma sincronização? Vamos dizer assim, as ondas, vamos dizer assim, da mente racional. Sim, a mente racional agora ela está, sim, presente junto com a energia, sim. Elas já estão presentes juntas, mesmo que a mente esteja fazendo outra coisa. Mas agora a mente se volta para a energia, por isso que tem uma tranquilização, uma pacificação também do fluxo mental, da energia. Tem como se fosse uma polarização geral de tudo numa única direção, né? Chama até isso. É como se pegasse, né, limalha de ferro e colocasse um ímã e tudo aponta numa mesma direção. A linha. Por isso o corpo fica bem. Aí você vai vendo, né, as consequências da prática de chama tá lá na frente, uma flexibilidade extrema do corpo, um bem-estar, uma sensação constante de leveza, né? Está tudo descrito assim, porque fica tudo, vamos dizer, equilibrado, sincronizado, né, assim, numa mesma direção. É isso aí. Marcelo, às vezes nessa última prática eu não tinha muita, assim, me dava a impressão que estava meio parecido como focar no éter, ou às vezes ficava meio parecido como shamatha pura. Vale a pena ficar observando isso ou nem vale a pena, deixa só fluir mesmo e segue percebendo? Não, mas é legal você ter percebido isso, porque a gente pode escorregar para outra prática, assim, no meio de uma prática, né? Então, por exemplo, shamatha pura, eu estou com todos os sentidos abertos. Eu estou ouvindo, estou vendo, estou cheirando, etc. Na chama tempura com foco na energia como um todo, que a gente fez, eu recolho a mente. Eu estou observando a minha energia, estou focando nisso. Não estou acompanhando nada externo, assim, né? Não estou observando. Então é bem diferente, né? No sentido de shamatha pura externalizada e shamatha impura sempre para dentro. Agora, em relação ao elemento éter, quando eu foco a energia como um todo, eu volto esse olhar assim para o corpo, para minha totalidade, todas as características estão presentes. Então, tem a estabilidade, tem a fluidez, tem o calor. Eu siga na direção do éter, né? O éter está lá também, mas não é só o éter, né? Às vezes pode ser que essa meditação tenha ativado mais teu éter porque uma coisa nova, talvez para você observar como um todo, né?
Aí o éter pode estar mais intensificado. Aí ele, como se ele aparecesse mais que os outros, né? Mas assim, as 6 características estão presentes simultaneamente, enquanto energia, assim, né? Que me envolve, me permeia, né? Então o éter é uma delas. Então, sim, não deixa escorregar só para o éter. Ok, opa, agora eu foquei o éter em específico, retoma o foco geral, assim, agora. Dá para a gente perceber que escorregou para um, voltar e etc, né? É uma prática diferente. Tá bem, obrigado. Vale a pena insistir, sim, em voltar, né, para esse foco geral. Oi. Tá saindo o microfone? Tá sim. Sobre a energia, eu sou uma pessoa que tem muita ansiedade. E é uma energia que você acostuma perceber, ela é violenta, ela vem muito rápido. E aí eu acho que durante a prática, quando você está relaxado, você sente a erupção mesmo, né? E aí eu acho que a minha mente tenta se dispersar, entrar em pensamentos digamos, abaixar o fervor dessa energia, que é uma energia que eu acho que é mais grosseira, mas ao mesmo tempo, quando você se coloca para observar a energia, parece que você abre o espaço para ela tomar você, digamos assim. Porque às vezes, durante o dia, você está muito tempo ansioso, só que você demora para perceber. E eu acho que na meditação a sua percepção é mais rápida. É verdade. Isso para tudo, né? Ansiedade ou depressão, nos casos mais graves até, psiquiátricos mesmo, né? Assim, eu já observei pessoas com questões, meditação nem indicada em casos mais graves. Porque é isso, como você falou, você abre o espaço mental e a pessoa foca numa coisa, num delírio específico. Eu vi a pessoa ficar 3 horas parada assim, e levantar da almofada enlouquecida. Então, assim, os casos psiquiátricos são difíceis, mas a ansiedade não, a ansiedade dá para lidar, mas essa percepção é muito legal. Quando você sai da discursividade constante, você abre espaço para perceber o que realmente está lá. Podem brotar tristezas, mágoas, traumas passados, muita coisa pode vir à tona, e o que já está meio presente, então fica mais claro. Lembra que eu falei que o lago dá uma parada e você começa a ver o que está debaixo da superfície, né? Então aí, eu acho que não tem, quando você perceber que ela está vindo, acho que não tem que insistir na meditação. É legal fazer uma coisa relaxante. Às vezes é um exercício, sabe? É uma alongada, não entrar, porque realmente o foco pode potencializar o foco em coisas perturbadoras, não tem dúvida. Né? Então, talvez o exercício nessa etapa, percebeu que ela está vindo, relaxa. Como é que eu vou relaxar? Às vezes só dar ordem de relaxar não vai funcionar. Às vezes eu vou ter que levantar, vou ter que me mover, vou fazer alguma outra coisa, vou comer alguma coisa, vou mexer com a energia por um caminho, né, mais grosseiro, para depois poder voltar e seguir meditando. Porque eu acho que não tem que disparar núcleos assim não ruins na meditação, não precisa. Não, eu tenho que atravessar isso. Às vezes tem gente que acha, né, que é pela força. Não funciona, porque, por exemplo, a pessoa ansiosa, que é, vamos dizer, uma pandemia geral de ansiedade, né? Alguns mais, outros menos. Por que a pessoa está ansiosa? Às vezes ela tem uma resposta objetiva, mas muitas vezes não. É um desequilíbrio energético mesmo. A pessoa está ansiosa, não sabe por quê, não tem um motivo às vezes real, né? Que ela possa dizer, eu estou ansiosa porque amanhã eu vou ter que fazer não sei o quê. Está ansiosa porque está ansiosa, né? Não tem assim uma causa única. Então, aquilo vai dar um longo trabalho assim, né? De ir mexendo com a energia, com muita inteligência, de não forçar aquilo em aspecto algum. Vai um pouquinho, percebeu que está passando do ponto, para, né? Não deixar quebrar, nunca deixar quebrar. Isso em retiro também, para quem for fazer, até que eu comentei a questão do corpo também. Nunca forçar demais. Ter uma sabedoria de vai um pouco, percebeu o que está passando, recua. Você vai, é que nem um atleta, né? Vai progressivamente aumentando a tua capacidade de fazer uma coisa, não vai assim, é agora ou nunca. Isso não funciona. E às vezes, por exemplo, para algumas pessoas, por exemplo, começar a recitar um mantra, uma prece, dar uma tranquilizada, é uma ferramenta. Para outros é pegar um livro e começar a ler o Dharma, daí tipo, assenta de novo.
Porque acho que talvez a ansiedade vai perdendo um pouco o elemento terra, vai ficando muito éter, né? O éter agita a gente. Né? Que eu falei da cocaína, né? A pessoa fica acelerada e nem sabe muito bem por quê. Tem alguma coisa que está apavorando e mexendo. Então tem que fazer algum movimento contrário, que equilibre aquele, fortalecer a terra, a água, especialmente a água que é relaxamento, né? Eu sempre tive essa dúvida, porque às vezes eu recitava um mantra, só que aí essa mente racional, se você está fazendo certo, diga, não, mas ninguém te ensinou a fazer isso. Você pode fazer. Sobre o mantra. Realmente me acalmava. Te acalmava o mantra. O mantra da Prajnaparamita sempre me ajudava muito. Perfeito. Você está alternando práticas, está indo numa prática, daí aquela entrou numa região que não está ficando bom, aí recorre ao mantra, prece 7 linhas, Guru Rinpoche, ou até coisas físicas, prostração, a prática clássica, né? Fazer acumulação de prostrações. Você diante do teu altarzinho lá, né? Toma o refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, me levanto para beneficiar todos os seres, até a iluminação. Então, pode ir isso, alternando práticas para não forçar a barra com nada. Mesmo quando vocês estiverem com Prajna, a gente vai trabalhar mais à tarde, Prajna, né? Aí todo lá olhando situações de emoção da raiva, por exemplo. Mas se tiver situações ainda que quando eu lembro, ou quando eu aciono, aquilo é muito forte, aquilo eu me perco totalmente, então não tem que forçar, não. Tem que ir aos poucos. Tem que ir pelas beiradas, assim, né? Não achar, a gente brinca, né? Não enfrentar uma Maharaja com canivetinho. Tá lá uma Maharaja, né? Todo o teu sofrimento, né? Daí você vai com, eu vou te acabar com você, né? Ele vai fazer, peteleco, você vai parar lá no reino dos infernos, não sei o quê. Então tem que ter isso, estratégia também no caminho espiritual para não forçar as coisas, porque a pessoa, né? Tem pessoas que se afastam sim da prática porque acionaram coisas ou núcleos ruins, difíceis, e a pessoa não deu conta, ela diz assim, não, isso além de não funcionar, me atrapalhou mais, me perturbou mais. A prática, por exemplo, continuada de meditação forçada, ela pode perturbar muito a mente, sim. Você vai intensificando um foco em algo, foco na confusão. A pior coisa que você pode fazer, que é o perfil obsessivo, né? Quando a pessoa é obsessiva. Ela está o tempo todo girando numa coisa complicada para ela. E aquilo, tem que buscar técnicas que driblem essa tendência e não que reforcem essa tendência. E aí, isso é o difícil, porque não tem, por exemplo, isso não está ainda estudado, catalogado, não tem receitas assim, né? Então a gente vai estar aprendendo fazendo, né? Porque é um problema que, por exemplo, não se relata no Tibete, por exemplo, a ansiedade, que é um problema ocidental generalizado. É como se eles já tivessem uma vida um pouco mais tranquila, mais calma, relações mais, assim, né, padrão, e todo mundo parte daquele ponto para a prática. É como se a gente tivesse que curar algumas coisas também, meio que antes, assim, né, para conseguir mergulhar na meditação mesmo. Por isso que a gente não é contra qualquer tipo de terapia, né, várias técnicas, assim, sejam mais científicas ou menos, que ajudam as pessoas também a lidar com as questões e chegar na meditação também com mais tranquilidade, né? Isso é bom, tudo é bom. Depende, né? Às vezes também tem técnicas que, né, geram confusão. Por isso que eu falo, tudo que for muito rápido, muito catártico demais, tem um risco enorme. Seja qual for o método, né? Então, mas legal. Então, gente, a gente vai fazer um intervalo, né? Já é 12h15. Então, né? A gente vai voltar 1h30, 1h40, né? A gente mandou 1h30, porque à tarde a gente precisa esperar a sala. 4h30, né? 4h30 a gente termina aqui, né? Depois. Porque acho que vai ser difícil. Isso. Então vamos tentar voltar. Isso, 1h30, 1h40 a gente retoma. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos.
Ken Lop Cho Song Ring Lo Che Zam Ling Sa Sum Chopar Drojo Chok Sun Nang Wadan Medrau do Sungele Show. Bom almoço. Observem os lungs diante do prato. Isso é uma prática bem interessante, né? Energia diante da comida. Até depois, gente. Pessoal, deixa eu falar para vocês em relação ao almoço. O Tony me passou